Imagine, por um momento, que você está flutuando suavemente acima da superfície de um vasto e tranquilo mar. O ar está fresco, e o oceano se estende infinitamente ao seu redor, calmo e pleno. No entanto, abaixo da água, os ecos do seu passado ainda persistem. Relaxe, respire profundamente, e permita que a história se desenrole suavemente, como a maré trazendo um novo dia. As ruas, outrora cheias de risos e vida, agora permanecem silenciosas, esperando para compartilhar seus segredos com aqueles que se atrevem a escutá-los. Ao olhar para baixo, na água cristalina, algo chama sua atenção, um brilho logo abaixo da superfície, um sinal de algo antigo e esquecido, perdido no tempo. É aqui que nossa história começa. Você está prestes a mergulhar em um mundo que esteve oculto sob as ondas por séculos. Uma cidade submersa pela implacável força da natureza. Enquanto embarcamos juntos nesta jornada, deixe o ritmo das ondas e os suaves sussurros da história guiarem você para um mundo profundo de maravilhas esquecidas. Agora, ela está silenciosa, mas não menos impressionante, com sua estátua central abraçada por delicadas anêmonas do mar, móveis de madeira, há muito deteriorados pela água salgada, ainda guardam a disposição de uma vida cotidiana interrompida. Um espelho embaçado na parede reflete sua silhueta distorcida, como se fosse um portal entre o presente e o passado. As águas ao seu redor parecem sussurrar histórias de tempos passados, convidando-o a mergulhar mais fundo em seus mistérios. À medida que você desce lentamente, as correntes marinhas acariciam sua pele, como se fossem as mãos gentis do tempo, guiando-o através das eras. Bancas de pedra, outrora cheias de mercadorias e vozes animadas de comerciantes e compradores, agora abrigam colônias de coral colorido. Talvez tenha sido um templo ou um palácio, um lugar de poder e reverência. Embora parcialmente apagadas, algumas palavras ainda são legíveis, como fragmentos de um poema perdido no tempo. Restos de antigos navios repousam no fundo do mar, suas madeiras entrelaçadas com algas e corais. Sua proa ornamentada ainda aponta para o horizonte, como se estivesse prestes a zarpar em mais uma viagem. No convés, você pode imaginar marinheiros trabalhando, mercadores negociando e viajantes ansiosos por novas aventuras. O dia está chegando ao fim, e as sombras se alongam sob as águas. A cidade submersa ganha um novo aspecto nesta luz crepuscular, mais misterioso e quase mágico. Âncoras enferrujadas e fragmentos de cerâmica pontilham o leito marinho, contando histórias de comércio, viagens e vidas ligadas ao mar. As estruturas imponentes, as ruas silenciosas e os segredos, ainda não revelados, ficarão gravados em sua memória para sempre. A cidade vai ficando para trás, diminuindo, até se tornar apenas um brilho distante nas profundezas. Mas você sabe que ela continuará lá, guardando seus mistérios, esperando pelo próximo explorador corajoso o suficiente para desvendar seus segredos. Elas falam de glória, de amor e de um destino selado pelas águas. É um lembrete poignante da fragilidade da existência humana diante das forças da natureza. O céu acima está pintado com as cores vibrantes do pôr do sol, um lembrete da beleza do mundo acima das ondas. Ela nos lembra da grandeza e da fragilidade das civilizações humanas e do poder implacável da natureza. A cidade submersa serve como um lembrete silencioso de que sob a superfície calma do presente jazem camadas de história, esperando para serem descobertas. Mas uma parte de você permanecerá para sempre ligada àquele mundo silencioso abaixo, onde o tempo parece ter parado. Mas sabe que ele continuará a existir, preservado nas profundezas do oceano e nos recantos de sua imaginação, um testemunho eterno da passagem do tempo e da resistência da beleza diante das forças da natureza. Dentro dele, protegido das correntes marinhas, um baú de madeira permanece intacto. Seu conteúdo é um mistério, mas você não pode deixar de imaginar os tesouros que ele pode conter. Talvez moedas de ouro, documentos antigos ou joias preciosas. As sombras parecem ganhar vida, e por um instante, você quase pode ver as silhuetas dos antigos habitantes movendo pelas ruas, como ecos de uma vida muito perdida. Suas paredes, embora desgastadas, ainda exibem vestígios de afrescos elaborados, contando histórias de deuses e heróis há muito esquecidos. A vida marinha tomou conta deste espaço,
transformando-o em um jardim subaquático de beleza surreal. Aqui e ali, objetos pessoais, um pente, um vaso, uma ferramenta a menos jazem esquecidos. Elas pintam a água com pontos de luz azul e verde, criando uma cena de beleza etérea. É como se as estrelas tivessem descido para dançar entre as ruínas da cidade antiga. Testemunhas mudas de vidas que um dia floresceram neste lugar. Cada item é uma janela para o passado, convidando-o a imaginar as mãos que os tocaram pela última vez. Pequenos peixes coloridos passam por você, curiosos com sua presença neste reino silencioso. Estruturas imponentes emergem da areia do fundo do mar, suas silhuetas se tornando mais nítidas a cada momento. Você se vê diante de uma visão que desafia a imaginação, uma cidade inteira, preservada no abraço eterno do oceano. É como se o próprio edifício estivesse respirando, vivo com as memórias de todos que um dia caminharam por seus salões. A luz do sol, filtrada pela água, cria um espetáculo de cores e sombras, pintando o cenário subaquático com tons de azul e verde que parecem dançar ao seu redor. Seu rosto, embora corroído pelo tempo e pelo mar, ainda transmite uma expressão de nobreza e força. Quem teria sido esta figura imponente, cujo olhar de pedra agora contempla eternamente o vazio azul do oceano? De repente, as formas começam a se definir na penumbra aquática. Ruas pavimentadas com pedras antigas serpenteiam entre edifícios de arquitetura majestosa, agora cobertos de corais e algas. Praças que um dia foram o coração pulsante da vida urbana, agora servem de lar para cardumes de peixes que nadam preguiçosamente entre as colunas caídas. Ao se aproximar de uma antiga fonte no centro de uma praça, você quase pode ouvir o eco distante da água que um dia jorrou ali, trazendo frescor e vida para os habitantes da cidade. Passando por uma janela parcialmente quebrada, você espia o interior de uma casa. As ruas da cidade submersa contam histórias silenciosas de uma civilização perdida. Ao virar uma esquina, você se depara com o que deve ter sido o mercado da cidade. Mais adiante, um grande edifício se ergue, suas colunas ainda de pé, desafiando o tempo e as marés. Enquanto você flutua pelos corredores deste monumento ao passado, a luz que se filtra através de uma cúpula parcialmente destruída cria padrões hipnotizantes no chão de mosaico. Na praça central da cidade, uma estátua colossal jaz caída, meio enterrada na areia. Ao se aproximar, você nota inscrições na base da estátua. Seguindo adiante, você chega ao que parece ter sido o porto da cidade. Um destes navios, maior e mais bem preservado que os outros, chama sua atenção. À medida que você explora os restos deste navio fantasma, descobre um compartimento secreto no porão. Retornando às ruas da cidade, você nota que a luz está mudando. Neste momento de transição entre o dia e a noite, você sente como se as fronteiras entre o passado e o presente se tornassem mais tênues. Enquanto a escuridão começa a envolver a cidade submersa, pequenas criaturas bioluminescentes emergem de seus esconderijos. À medida que você se prepara para deixar este mundo subaquático, lançam um último olhar para a cidade que o tempo esqueceu. Lentamente, você começa a subir em direção à superfície. Enquanto emerge das águas, o ar fresco da superfície enche seus pulmões. Esta jornada ao coração de uma cidade submersa não é apenas uma exploração física, mas uma viagem através do tempo e da imaginação. Ao deixar as águas para trás, você carrega consigo não apenas as memórias visuais deste lugar extraordinário, mas também uma nova perspectiva sobre o mundo em que vivemos. E assim, enquanto o sol se põe no horizonte, pintando o céu e o mar com tons de ouro e púrpura, você se despede deste mundo subaquático. Vamos começar nossa jornada imaginando como era a vida nessa cidade submersa antes de ser perdida. Imagine-se caminhando pelas ruas estreitas, de pedras antigas, o sol aquecendo sua pele e o suave murmúrio das atividades cotidianas preenchendo o ar. O cheiro do pão recém-assado se espalha de uma padaria próxima, e o borborinho dos vendedores no mercado mistura-se com o som distante de crianças brincando. As vozes animadas dos comerciantes ecoam pelas esquinas, anunciando suas mercadorias frescas e coloridas. Você pode sentir a energia pulsante da cidade, uma mistura de tradição e progresso que permeia cada canto. As ruas de paralelepípedos contam histórias silenciosas de séculos passados, enquanto os habitantes se movem com um propósito renovado a cada dia. O aroma de especiarias exóticas flutua no ar,
misturando-se com um cheiro familiar de terra úmida após uma chuva leve. Ao virar uma esquina, você se depara com uma praça movimentada. Aqui, o coração da cidade bate mais forte. Vendedores ambulantes exibem suas mercadorias em barracas coloridas, desde frutas suculentas até artesanatos intrincados. O som de negociações animadas se mistura com risadas e conversas casuais, criando uma sinfonia urbana única. Você pode ouvir o suave tilintar de ferramentas, enquanto os artesãos trabalham incansavelmente em seus ofícios. Em uma oficina próxima, um sapateiro habilidoso molda o couro com precisão, criando calçados que durarão gerações. Ao lado, um ourives delicadamente martela metais preciosos, transformando-os em joias deslumbrantes que adornarão os habitantes da cidade. Existe um ritmo na vida diária daqui, um fluxo constante de trabalho e descanso, de alegria e dificuldades. As pessoas se movem pelas ruas com propósito, mas também há uma calma, em tudo isso, um sentimento de paz, como se fizessem parte de uma grande comunidade. Os rostos dos transeuntes refletem uma mistura de determinação e serenidade, cada um contribuindo para o tecido social da cidade à sua maneira única. Crianças correm pelos becos, rindo, enquanto os mais velhos se sentam sob a sombra de árvores centenárias, trocando histórias passadas de geração em geração. Os olhos brilhantes dos jovens contrastam com as rugas sábias dos anciãos, criando um quadro vivo de continuidade e mudança. As lendas da cidade ganham vida através dessas narrativas orais, mantendo viva a memória coletiva. À medida que você continua sua caminhada, a arquitetura da cidade se revela em toda a sua glória modesta. Imagine as casas simples, mas sólidas, com paredes de barro e telhados de palha. Cada residência conta uma história, com suas janelas decoradas com flores coloridas e portas entalhadas com símbolos de proteção e boa sorte. As fachadas, embora desgastadas pelo tempo, exibem um charme rústico que fala de vidas vividas e memórias acumuladas. O som da água fluindo pelos canais que serpenteiam pela cidade está sempre presente, criando uma trilha sonora suave para os ritmos diários da vida. Esses cursos d'água são as artérias da cidade, trazendo vida e sustento para cada canto. Barcos pequenos navegam suavemente, carregados com mercadorias e passageiros, enquanto crianças brincam nas margens, suas risadas se misturando com o murmúrio constante da água. A cidade foi construída em torno dessas vias aquáticas, que não só forneciam água potável e irrigação, mas também desempenhavam um papel central no transporte e no comércio. Pontes de pedra arqueadas conectam as margens, servindo como pontos de encontro para os moradores e oferecendo vistas panorâmicas da paisagem urbana. À beira d'água, lavadeiras batem roupas contra pedras lisas, seus movimentos rítmicos ecoando através dos séculos. O ar, espesso com o cheiro da terra úmida, mistura-se com os aromas de comida e flores dos jardins ao redor. Cada inspiração traz consigo uma história, uma memória, um pedaço da alma da cidade. Os jardins, embora pequenos, são oásis de verdura em meio à paisagem urbana, com ervas aromáticas e vegetais frescos crescendo em harmonia com flores vibrantes. Você pode ouvir o suave ritmo das marretas moldando madeira ou pedra, enquanto os artesãos criam produtos para o comércio. Em uma oficina próxima, um carpinteiro transforma troncos brutos em móveis elegantes, o cheiro de serragem fresca permeando o ar. Mais adiante, um pedreiro habilmente coloca cada pedra em seu lugar, construindo muros que resistirão ao teste do tempo. À medida que o dia avança, a luz do sol muda, pintando a cidade com tons dourados. As sombras se alongam, criando padrões intrincados nas ruas de pedra. O ritmo da cidade começa a desacelerar, mas ainda há uma energia palpável no ar. Trabalhadores retornam para casa, trocando sorrisos e cumprimentos com vizinhos. O aroma de refeições sendo preparadas começa a se espalhar pelas ruas, prometendo conforto e nutrição após um dia de trabalho árduo. Nas praças, músicos itinerantes começam a se reunir, afinando seus instrumentos para as performances noturnas. O som suave de flautas e violões se mistura com o burburinho da cidade, criando uma melodia que ecoa pelas ruas estreitas. Casais jovens passeiam de mãos dadas, aproveitando os últimos raios de sol, enquanto crianças relutantemente encerram suas brincadeiras diurnas. À medida que o dia vai dando lugar à noite, a cidade se torna mais tranquila, mas há uma sensação de antecipação no ar. As luzes começam a brilhar nas janelas,
criando um mosaico cintilante contra o céu escurecido. O cair da noite traz consigo uma calma, um tempo para as famílias se reunirem e compartilharem uma refeição. O aroma de pão fresco e guisados reconfortantes escapa pelas frestas das portas, convidando todos a se recolherem e desfrutarem da companhia uns dos outros. Nas tavernas e estalagens, a vida noturna da cidade começa a despertar. Viajantes e moradores locais se misturam, compartilhando histórias e risadas sobre canecas de cerveja local e pratos típicos. O som de conversas animadas e ocasionais explosões de gargalhadas ecoam pelas ruas, um testemunho da vitalidade e alegria que persistem mesmo após o pôr do sol. Enquanto a noite se aprofunda, as estrelas começam a pontilhar o céu, refletindo-se nas águas tranquilas dos canais. Guardas noturnos iniciam suas rondas, suas lanternas criando círculos de luz que dançam pelas ruas. Há uma sensação de segurança e pertencimento que envolve a cidade como um manto protetor. Nas casas, famílias se reúnem ao redor de lareiras acolhedoras, compartilhando as histórias do dia e planejando o amanhã. Avós contam lendas antigas para crianças de olhos arregalados, mantendo viva a rica tradição oral da cidade. O som suave de canções de niná flutua pelas janelas abertas, embalando os mais jovens para um sono tranquilo. À medida que a noite avança, a cidade gradualmente se aquieta. As últimas luzes se apagam, deixando apenas o brilho suave das estrelas e o ocasional lampejo de vagalumes. O silêncio é quebrado apenas pelo suave murmúrio dos canais e o ocasional pio de uma coruja. A cidade adormece, descansando pacificamente, inconsciente do destino que a aguarda, preservada para sempre em seu sono subaquático. Um testemunho silencioso de uma vida que uma vez pulsou com tanta vitalidade. Enquanto você caminha pelas ruas estreitas e sinuosas desta antiga cidade, uma sensação de calma e serenidade começa a envolvê-lo. O ritmo aqui é diferente, longe da agitação frenética das metrópoles modernas. Em vez disso, você se encontra imerso em um fluxo mais suave e contemplativo, onde cada passo parece estar em sintonia com os batimentos do coração da própria terra. As casas de pedra, com suas janelas ornamentadas e portas de madeira desgastadas pelo tempo, contam histórias silenciosas de gerações passadas. O aroma de pão fresco e ervas aromáticas paira no ar, misturando-se com a brisa salgada que vem do mar próximo. Nas praças, idosos jogam xadrez à sombra de árvores centenárias, enquanto crianças correm e riem, suas vozes ecoando pelas ruelas de paralelepípedos. Você observa os moradores locais em suas tarefas diárias, movendo-se com uma graça deliberada que fala de uma profunda conexão com o ambiente ao seu redor. Pescadores remendando redes à beira-mar, artesãos moldando cerâmica em oficinas abertas, comerciantes arrumando suas bancas. No mercado, menos cada um deles parece ser uma extensão viva da própria cidade. À medida que o dia avança, você percebe como o ritmo da vida aqui está intrinsecamente ligado aos ciclos naturais. O nascer e o pôr do sol marcam o início e o fim das atividades diárias, enquanto as marés ditam os horários de pesca e navegação. As estações do ano influenciam não apenas as colheitas e as festividades, mas também o humor e o comportamento das pessoas. Essa harmonia com a natureza se estende além do visível. Você nota como os habitantes tratam a terra, o mar e o céu com um respeito quase reverencial. Há uma compreensão tácita de que sua sobrevivência e prosperidade dependem desse equilíbrio delicado. Práticas sustentáveis passadas de geração em geração garantem que os recursos sejam utilizados com sabedoria e gratidão. A simplicidade da vida aqui é enganadora. À primeira vista, pode parecer primitiva ou atrasada para olhos acostumados ao progresso tecnológico. No entanto, quanto mais tempo você passa imerso nessa cultura, mais percebe a profundidade e a riqueza escondidas sob a superfície. Há uma sabedoria ancestral nas tradições locais, uma resiliência forjada por séculos de adaptação às adversidades. Caminhando pela praça central, você se depara com um grupo de anciãos reunidos em torno de um contador de histórias. Suas falas, embora incompreensíveis para você, carregam o peso da história e da mitologia local. Os rostos dos ouvintes, iluminados pela luz dourada do entardecer,
refletem uma mistura de reverência e fascínio. Você se pergunta quantas gerações se sentaram neste mesmo local, absorvendo as lendas e os ensinamentos que moldaram a identidade desta comunidade. À medida que o sol se põe, lançando sombras longas sobre as ruas de pedra, uma atmosfera quase mágica se instala. Lanternas são acesas, sua luz suave dançando nas paredes das casas. O som distante de música e risos emerge de tavernas acolhedoras, convidando tanto moradores quanto viajantes a compartilhar histórias e criar novas memórias. Neste momento, você não pode deixar de se perguntar sobre as vidas daqueles que chamaram e ainda chamam esta cidade de lar. Quais são seus sonhos, suas lutas, suas alegrias? Como deve ser crescer neste lugar onde o tempo parece fluir de maneira diferente, onde cada pedra e cada onda carrega ecos do passado? Mas mesmo enquanto você se deixa envolver por essa atmosfera atemporal, uma consciência sutil começa a se formar em sua mente. Como todas as coisas neste mundo, o tempo não para, nem mesmo para um lugar tão extraordinário quanto este. A história desta cidade, sua ascensão, suas lutas diárias, e seu povo resiliente está prestes a enfrentar uma mudança dramática e irreversível. Essa realização traz consigo uma mistura agridoce de emoções. Há uma tristeza pela inevitabilidade da mudança, pelo fim iminente de um modo de vida que perdurou por tanto tempo. Mas também há uma apreciação mais profunda pelo presente. Um desejo de absorver cada detalhe, cada sentido, antes que tudo se transforme. Você se encontra prestando atenção extra aos pequenos detalhes. O som das ondas quebrando contra os rochedos, o cheiro de sal e algas marinhas no ar, o toque áspero das paredes de pedra sob seus dedos. Cada experiência se torna preciosa, sabendo que em breve poderá existir apenas na memória. À medida que a noite cai completamente, você se dirige para o ponto mais alto da cidade, um mirante antigo que oferece uma vista panorâmica. De lá, você pode ver toda a extensão da cidade, suas luzes cintilando como estrelas terrenas contra o fundo escuro do mar. É uma visão de tirar o fôlego, uma imagem que você sabe que carregará consigo para sempre. Enquanto contempla a paisagem, você não pode deixar de imaginar como será este lugar no futuro. O que restará desta cidade vibrante e cheia de vida? Quais segredos e histórias permanecerão escondidos sob as águas que um dia cobrirão estas ruas? Pois é este o destino que aguarda esta cidade extraordinária. Em um futuro não muito distante, as mesmas águas que por tanto tempo sustentaram e definiram a vida aqui, irão reivindicar a terra. As ruas que você percorreu hoje, as praças onde testemunhou a vida cotidiana, as casas e lojas cheias de risos e conversas, tudo isso será engolido pelo mar implacável. No entanto, mesmo diante dessa realidade sombria, há uma estranha beleza na ideia de que a cidade continuará a existir, ainda que de uma forma completamente transformada. Sob as águas, vestígios de seu passado permanecerão. As linhas tênues das ruas, agora cobertas de algas e corais, ainda traçarão os caminhos que uma vez foram percorridos por gerações de habitantes. Estruturas e artefatos que outrora tinham um grande significado na vida cotidiana, aguardarão pacientemente para serem descobertos. Estátuas de deuses e heróis locais, agora habitadas por peixes coloridos, continuarão a contar suas histórias silenciosas. Utensílios domésticos, joias, ferramentas de trabalho, cada objeto será um testemunho congelado no tempo, esperando para revelar seus segredos aos poucos curiosos que se aventurarem a explorar este mundo submerso. É quase como se a cidade, em sua nova forma aquática, sussurrasse suas histórias para aqueles dispostos a ouvir. Mergulhadores e arqueólogos submarinos se tornarão os novos exploradores urbanos, decifrando os mistérios de uma civilização perdida não para o tempo, mas para as profundezas do oceano. Enquanto você absorve essa visão do futuro, uma sensação de privilégio o invade. Você está aqui agora, testemunhando os últimos dias de uma cidade viva e pulsante, guardião temporário de memórias que em breve se tornarão lendas. Cada momento que você passa aqui é precioso. Cada interação com os habitantes locais, cada visão, som e cheiro se torna parte de um tesouro de experiências que você carregará consigo. No próximo segmento de nossa jornada, mergulharemos mais fundo
nos eventos que levarão à queda desta cidade extraordinária. Exploraremos as forças da natureza e as decisões humanas que culminarão em sua submersão nas profundezas do oceano. Será uma história de perda e transformação, de fim e de novo começo. Mas por enquanto, permita-se relaxar no calor deste presente fugaz. Deixe-se envolver pelo ritmo suave da vida aqui, pela sensação de estar em um lugar onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam de maneiras misteriosas e belas. Absorva a energia desta cidade, sua resiliência, sua capacidade de adaptação, seu espírito indomável, que sobreviverá, mesmo quando suas ruas estiverem silenciosas e submersas. Pois esta cidade, embora destinada a ser perdida para as águas, nunca desaparecerá completamente. Ela continuará a existir na memória daqueles que a conheceram, nas histórias passadas de geração em geração, e no mistério que envolverá suas ruínas submarinas. E quem sabe, talvez um dia, em futuro distante, ela ressurja das águas, trazendo consigo os segredos e as histórias de uma era há muito esquecida. Por ora, aprecie cada momento neste lugar extraordinário. Deixe que sua imaginação voe, permitindo-se sentir a conexão profunda com as gerações que vieram antes e com aquelas que virão depois. Pois você agora faz parte da história desta cidade, um capítulo em sua longa e fascinante narrativa, que continua a se desenrolar, mesmo diante da inevitável mudança que se aproxima. Agora que você teve um vislumbre da vida cotidiana naquela cidade submersa, vamos seguir adiante. Imagine, por um momento, que você está agora de volta à superfície, olhando para o vasto mar que cobre as ruínas de uma grande civilização. Como a cidade foi submersa? O que aconteceu para que esse próspero centro de vida, comércio e cultura fosse engolido pela água, tornando-se um mistério subaquático? Dizem que há muitas histórias sobre a queda dessa cidade. Algumas falam de um desastre natural, outras de uma guerra devastadora, e algumas até sugerem que a cidade tenha sido submergida por um evento místico, como um cataclismo de proporções incompreensíveis. Mas o que realmente aconteceu? Vamos tentar descobrir. Há uma teoria, por exemplo, que sugere que um grande terremoto abalou a cidade, quebrando as fundações e fazendo com que as águas antes pacíficas engolissem tudo. Imagine você, caminhando pelas ruas da cidade, quando de repente o chão começa a tremer, o som de pedras caindo e o farfalhar da terra instável se torna ensurdecedor. O caos toma conta enquanto a água começa a invadir as ruas, subindo lentamente, engolindo tudo ao seu redor. O pânico toma conta da cidade, mas a força da natureza é implacável. Os relatos dos sobreviventes desse suposto terremoto são de arrepiar. Contam que o céu escureceu de repente, como se a noite tivesse caído em pleno dia. O mar, antes calmo e convidativo, tornou-se uma fera indomável, com ondas gigantescas que pareciam querer devorar a costa. As pessoas corriam desesperadas buscando refúgio nos pontos mais altos da cidade, mas muitos não conseguiram escapar da fúria das águas. Outra suposição, não menos intrigante, sugere que a cidade foi vítima de uma guerra tecnológica avançada, travada entre civilizações desconhecidas. Nessa versão da história, armas de poder inimaginável teriam sido usadas, capazes de alterar a própria estrutura da terra e do mar. Imagine o terror dos habitantes ao ver máquinas voadoras lançando raios de luz que derretiam prédios e abriam fendas no solo, por onde a água do mar invadia impiedosamente. Os defensores dessa teoria apontam para estranhas estruturas metálicas encontradas nas ruínas submarinas, que não se parecem com nada conhecido pela arqueologia moderna. Seriam esses os restos das armas que causaram tamanha destruição? Ou talvez sejam os vestígios de uma tecnologia avançada que os habitantes da cidade usaram em uma tentativa desesperada de se defender? Há ainda aqueles que acreditam em uma explicação mais mística para o desaparecimento da cidade. Lendas antigas falam de um pacto quebrado entre os habitantes e antigas divindades do mar. Dizem que a cidade prosperou por milênios graças à proteção dessas entidades, mas que a ganância e a corrupção dos líderes levaram à ira divina. Nessa narrativa, o mar não teria engolido a cidade por acaso, mas como um modo deliberado de punição. Imagine a cena: sacerdotes desesperados nos templos, implorando misericórdia aos deuses enquanto as águas subiam inexoravelmente.
famílias inteiras abraçadas, resignadas ao seu destino, enquanto figuras monstruosas emergiam das profundezas para reclamar o que lhes era devido. Mas e se a verdade for ainda mais estranha que todas essas teorias? Alguns pesquisadores ousados sugerem que a cidade não foi submersa de forma repentina, mas que seus habitantes escolheram deliberadamente afundar sua civilização. Parece loucura, não é? Mas pense bem. E se eles tivessem previsto algum cataclismo global e decidido que a única forma de sobreviver seria adaptar-se à vida subaquática? Essa teoria é apoiada por descobertas intrigantes nas ruínas. Estruturas que parecem ter sido projetadas para funcionar debaixo d'água. Sistemas de respiração avançados e até mesmo indícios de modificações genéticas nos restos humanos encontrados. Será que estamos diante não de uma tragédia, mas de uma evolução planejada? Imagine o cenário: uma cidade inteira se preparando para o inevitável, construindo cúpulas submarinas, desenvolvendo tecnologias de sobrevivência aquática, treinando gerações para viver em um mundo completamente novo. A submersão da cidade não teria sido o fim, mas o começo de uma nova era para sua civilização. Claro, todas essas teorias são especulações baseadas em evidências fragmentadas, interpretações muitas vezes controversas. A verdade sobre o que aconteceu com essa cidade misteriosa pode ser uma combinação de vários fatores ou algo completamente diferente do que já imaginamos. O que sabemos com certeza é que em algum momento do passado, uma civilização próspera e avançada desapareceu sob as ondas, deixando para trás apenas ruínas silenciosas e questões sem resposta. As ruas que um dia foram cheias de vida, os mercados movimentados, os templos majestosos, tudo agora repousa em um silêncio eterno, habitado apenas por criaturas marinhas e visitado por mergulhadores curiosos. Cada artefato recuperado do fundo do mar, cada estrutura mapeada pelos arqueólogos submarinos, é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco e fascinante. Estamos diante de um enigma que desafia nossa compreensão da história humana e nos faz questionar o que mais pode estar escondido nas profundezas dos oceanos. À medida que a tecnologia avança, novas ferramentas nos permitem explorar essas ruínas submarinas com mais detalhes do que nunca. Robôs autônomos mapeiam o leito marinho. Câmeras de alta definição capturam imagens surpreendentes. E técnicas avançadas de datação nos ajudam a construir uma linha do tempo mais precisa. Mas cada nova descoberta parece trazer mais perguntas do que respostas. Inscrições em línguas desconhecidas desafiam os linguistas mais experientes. Artefatos de propósito misterioso intrigam os arqueólogos. E estruturas arquitetônicas que parecem desafiar as leis da física deixam os engenheiros perplexos. E se pudéssemos voltar no tempo e testemunhar os últimos dias dessa cidade, o que veríamos? Pânico e desespero diante de um desastre iminente? Ou talvez uma calma surpreendente fruto de uma preparação cuidadosa para uma transição planejada? Imaginar esses cenários nos faz refletir sobre nossa própria civilização e como reagiríamos diante de uma ameaça semelhante. A história dessa cidade submersa nos lembra da fragilidade da existência humana e do poder implacável da natureza. Ao mesmo tempo, é um testemunho da resiliência e da engenhosidade humana, seja qual for a verdade por trás de seu desaparecimento. O legado dessa civilização perdida continua a nos fascinar e inspirar, enquanto cientistas, historiadores e aventureiros continuam a desvendar os segredos dessa cidade subaquática. Não podemos deixar de nos maravilhar com o mistério que ela representa. É um lembrete constante de que, por mais que pensemos conhecer nosso planeta e nossa história, ainda há muito a ser descoberto. Quem sabe que outras cidades perdidas, que outras civilizações esquecidas, ainda aguardam ser descobertas nas profundezas dos oceanos, ou enterradas sob as areias dos desertos? O mundo ainda guarda muitos segredos. E a história dessa cidade submersa é apenas um capítulo em um livro muito maior que ainda estamos aprendendo a ler. À medida que continuamos nossa jornada de exploração e descoberta, devemos manter nossas mentes abertas para as possibilidades infinitas que o passado nos apresenta. Pois é através da compreensão de nossa história, por mais misteriosa e enigmática que seja, que podemos melhor entender nosso presente e moldar nosso futuro. E assim,
enquanto as ondas continuam a bater suavemente sobre as ruínas submersas dessa cidade antiga. Seus segredos permanecem guardados nas profundezas, esperando pacientemente pelo dia em que finalmente serão revelados ao mundo. Até lá, podemos apenas imaginar, especular e sonhar com as maravilhas e os horrores que levaram uma civilização inteira a desaparecer sob as águas, deixando para trás apenas sussurros de uma grandeza há muito perdida. Outra suposição, ainda mais intrigante, envolve uma série de eventos catastróficos que se desenrolaram após um período de chuvas intensas e incessantes. O solo, encharcado e instável, não foi capaz de suportar o peso das imponentes estruturas da cidade. Lentamente, como em um pesadelo em câmera lenta, a metrópole começou a afundar. Imagine a cena, as majestosas torres inclinando-se lentamente, as casas submergindo pouco a pouco, até que as águas, implacáveis, engolfaram toda a cidade. No entanto, por trás dessa aparente tragédia natural, pode haver uma causa ainda mais enigmática, uma falha humana, uma arrogância desmedida na concepção arquitetônica, ou uma crença inabalável na eternidade do império, que ironicamente contribuiu para sua própria queda. À medida que nos aprofundamos nessas teorias, é crucial não perdermos de vista que, embora a cidade tenha sido tragada pelas águas, suas histórias ainda ressoam nas ruínas submersas, como ecos distantes de um passado glorioso. Os últimos momentos dessa civilização continuam a nos sussurrar sobre os equívocos cometidos, as decisões fatídicas que selaram seu destino. E o que podemos extrair dessas lições do passado? Como a humanidade, diante da grandiosidade de suas próprias criações, frequentemente se esquece da fragilidade de sua existência, ignorando que tudo, inevitavelmente, está sujeito ao esquecimento e à passagem do tempo. Ao examinarmos os acontecimentos que precipitaram o declínio dessa cidade lendária, é impossível não traçar paralelos com outras civilizações ao longo da história. O orgulho desmedido, a confiança excessiva em suas próprias capacidades e a falta de preparo para o inesperado têm sido, repetidamente, os catalisadores da queda de grandes impérios. Agora, no silêncio das profundezas oceânicas, essa cidade se tornou um monumento mudo, aguardando pacientemente para revelar seus segredos àqueles que estiverem dispostos a ouvir suas histórias submersas. Mas o mistério que envolve essa civilização perdida está longe de ser completamente desvendado. As descobertas arqueológicas realizadas nas ruínas submersas continuam a desafiar nossa compreensão e a alimentar nossa curiosidade. Cada artefato recuperado, cada estrutura mapeada no fundo do mar, é uma peça de um quebra-cabeça complexo que nos ajuda a reconstruir a vida cotidiana, as crenças e os avanços tecnológicos dessa sociedade enigmática. Entre os achados mais intrigantes destacam-se os vestígios de um sistema de canais e aquedutos surpreendentemente avançado para sua época. Esses canais, esculpidos com precisão em pedra e reforçados com ligas metálicas desconhecidas, sugerem um domínio extraordinário sobre as águas que, ironicamente, acabariam por engolir a cidade. Seria possível que esse mesmo sistema, projetado para proteger e nutrir a população, tenha contribuído para sua queda ao alterar o equilíbrio natural do terreno? Outro aspecto fascinante revelado pelas escavações submarinas é a existência de uma rede de túneis e câmaras subterrâneas que se estendem muito além dos limites conhecidos da cidade. Essas estruturas, aparentemente construídas como rotas de fuga ou locais de armazenamento, levantam questões intrigantes sobre o nível de preparação e previsão dos habitantes. Teriam eles antecipado algum tipo de catástrofe? Ou seriam essas passagens secretas evidências de uma sociedade mais complexa e estratificada do que inicialmente se pensava? Os artefatos recuperados das profundezas também contam uma história fascinante. Joias de uma beleza incomparável, feitas com materiais e técnicas que desafiam o conhecimento moderno, sugerem uma sociedade não apenas rica, mas também dotada de habilidades artísticas e tecnológicas extraordinárias. Instrumentos de navegação e cálculo muito à frente de seu tempo indicam um povo com um profundo entendimento de astronomia e matemática. Esses objetos nos fazem questionar até que ponto essa civilização havia avançado e o que poderíamos ter aprendido com eles
se sua história não tivesse sido abruptamente interrompida. Talvez um dos achados mais intrigantes seja uma série de tabuletas e pergaminhos, preservados em câmaras hermeticamente seladas. Embora grande parte dos textos permaneça indecifrável, os fragmentos traduzidos até agora sugerem uma sociedade obcecada com profecias e previsões. Menções a grandes águas e cidades submersas aparecem repetidamente, levantando a possibilidade de que o destino da cidade tenha sido de alguma forma previsto por seus próprios habitantes. Seria possível que, em sua busca por conhecimento e poder, eles tenham inadvertidamente selado seu próprio destino? À medida que os cientistas continuam a desvendar os segredos dessa civilização submersa, surgem mais perguntas do que respostas. Cada descoberta nos leva a repensar não apenas o que sabemos sobre essa sociedade em particular, mas também sobre o curso da história humana como um todo. Como uma civilização, aparentemente tão avançada, pôde desaparecer tão completamente? E que outras maravilhas e conhecimentos perdidos ainda aguardam ser descobertos nas profundezas dos oceanos? A história dessa cidade submersa nos serve como um lembrete poderoso da fragilidade da existência humana e da importância de mantermos a humildade diante das forças da natureza. Ao mesmo tempo, ela nos inspira com a resiliência e a engenhosidade do espírito humano, capaz de criar maravilhas que perduram mesmo após milênios submersos. Enquanto continuamos a explorar e estudar essas ruínas, somos constantemente lembrados de que o passado tem muito a nos ensinar. Cada artefato recuperado, cada estrutura mapeada, é uma janela para um mundo perdido, uma oportunidade de aprender com os triunfos e fracassos de nossos antepassados. E talvez, ao compreendermos melhor essa civilização antiga, possamos ganhar insights valiosos sobre nossa própria sociedade e os desafios que enfrentamos. O mistério da cidade submersa permanece, em grande parte, sem solução. Mas é precisamente esse enigma que continua a nos fascinar e a impulsionar nossa busca por conhecimento. Nas profundezas do oceano, entre corais e peixes, que agora habitam as ruínas de uma civilização outrora grandiosa, jazem não apenas os restos de uma cidade perdida, mas também as sementes de inúmeras descobertas futuras. À medida que a tecnologia avança e novas técnicas de exploração submarina são desenvolvidas, podemos apenas imaginar quais segredos ainda serão revelados. Cada expedição, cada mergulho nas águas escuras, carrega consigo a promessa de novas revelações que podem reescrever nossa compreensão da história humana. Assim, a cidade submersa continua a nos desafiar, a nos intrigar e a nos inspirar. Ela nos lembra que, por mais que avancemos, por mais que construamos e conquistemos, sempre haverá mistérios a serem desvendados e lições a serem aprendidas. E talvez, ao fim e ao cabo, seja essa busca incessante por conhecimento e compreensão que nos define verdadeiramente como seres humanos. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo, mas desta vez, nosso mergulho não será nas águas que cobrem a cidade, mas nas descobertas feitas por aqueles que, com paciência e zelo, buscaram entender os vestígios do que restou dessa grande civilização. Ao longo dos anos, arqueólogos e mergulhadores começaram a descer até o fundo do oceano, em busca de pistas, de artefatos e até mesmo das histórias que estavam ocultas por séculos. O mistério que envolve esta cidade submersa tem atraído pesquisadores de todo o mundo, cada um trazendo consigo uma perspectiva única e uma esperança renovada de desvendar os segredos guardados nas profundezas. As expedições, meticulosamente planejadas e executadas com precisão, têm revelado um tesouro de informações sobre uma civilização que, até então, permanecia apenas como uma lenda sussurrada entre os habitantes da costa. Imagine-se então com um equipamento de mergulho, flutuando calmamente nas águas cristalinas. À sua volta, o silêncio é absoluto, apenas interrompido pelo som suave da sua respiração. Você se aproxima lentamente das ruínas da cidade submersa, que surgem diante de você com uma beleza silenciosa, cobertas de algas e corais, mas ainda imponentes e cheias de mistério. As torres e colunas, que uma vez se erguiam para o céu, agora estão submersas, como se fossem os ossos de um gigante adormecido. A sensação de estar suspenso no tempo e no espaço é avassaladora. Cada movimento seu parece ecoar através dos séculos,
como se você fosse o primeiro a perturbar este santuário aquático em milênios. As correntes suaves movem delicadamente os sedimentos, revelando e ocultando detalhes arquitetônicos que contam histórias de uma grandeza há muito esquecida. Entre as primeiras descobertas feitas por mergulhadores estavam peças de cerâmica e utensílios cotidianos, mostrando que a cidade era próspera e bem organizada. Vasilhas decoradas, pedaços de estátuas quebradas, e até mosaicos de pisos que ainda guardam um vislumbre das cores vibrantes que um dia embelezaram os salões dessa civilização. Com a luz suave dos holofotes subaquáticos, esses artefatos brilham suavemente, como se estivessem esperando para contar suas histórias. Cada objeto recuperado do fundo do mar é tratado com o máximo cuidado e reverência. Os arqueólogos, com mãos habilidosas e olhos treinados, examinam cada peça minuciosamente, buscando pistas sobre a vida cotidiana, as práticas culturais e as tecnologias utilizadas por essa sociedade antiga. As vasilhas, por exemplo, não são apenas recipientes, mas verdadeiros livros de história, contando sobre hábitos alimentares, técnicas de produção e até mesmo rotas comerciais que ligavam esta cidade a outras partes do mundo antigo. Entre os artefatos mais notáveis encontrados estavam também alguns itens mais pessoais, joias, pequenos amuletos e até fragmentos de roupas que estavam, inexplicavelmente, preservados pela água. Esses objetos falam sobre a vida íntima dos cidadãos da cidade, oferecendo uma visão sobre suas crenças, suas práticas espirituais, e até mesmo sobre os laços familiares e sociais que existiam. Um colar de contas coloridas, ainda brilhante após séculos submerso, nos faz imaginar a jovem que o usava em ocasiões especiais. Um pequeno amuleto de pedra, esculpido com símbolos enigmáticos, sugere práticas religiosas complexas e uma rica vida espiritual. Cada peça é uma janela para o passado, permitindo-nos vislumbrar as vidas daqueles que caminharam pelas ruas agora silenciosas desta cidade submersa. À medida que as escavações avançam, novas descobertas continuam a surpreender os pesquisadores. Em uma área que parece ter sido o centro administrativo da cidade, foram encontrados tabletes de argila com inscrições ainda legíveis. Estes documentos, protegidos da deterioração pela água salgada, oferecem insights fascinantes sobre a organização política e social da cidade. Leis, registros comerciais e até correspondências pessoais emergem das profundezas, pintando um quadro vívido de uma sociedade complexa e sofisticada. Os arqueólogos trabalham incansavelmente para decifrar estes textos antigos. Comparando-os com outros conhecidos de civilizações contemporâneas, cada palavra traduzida é uma vitória, revelando mais sobre a história, a cultura e as conexões desta cidade com o mundo ao seu redor. As descobertas sugerem que esta não era uma comunidade isolada, mas parte de uma rede de comércio e comunicação que se estendia por vastas distâncias. Conforme a exploração se aprofunda, os mistérios da cidade submersa começam a se desvelar, mas cada resposta parece trazer consigo novas perguntas. Por que uma cidade tão próspera foi abandonada? O que causou seu afundamento? Existem outras cidades semelhantes, aguardando para serem descobertas nas profundezas do oceano? As teorias são muitas e os debates entre os especialistas são acalorados. Alguns sugerem que um desastre natural, como um terremoto ou um tsunami, pode ter sido responsável pelo destino da cidade. Outros apontam para mudanças climáticas graduais que teriam elevado o nível do mar ao longo de gerações. Há ainda aqueles que especulam sobre conflitos, doenças ou até mesmo decisões deliberadas de abandono. Enquanto os cientistas continuam a buscar respostas, a cidade submersa guarda zelosamente seus segredos mais profundos. Cada expedição revela novas maravilhas e desafios. Em uma recente exploração, uma equipe de mergulhadores descobriu o que parece ser um templo submerso. Suas colunas ainda de pé, desafiando o tempo e as marés. No interior, estátuas de deidades desconhecidas observam silenciosamente, seus olhos de pedra, testemunhas mudas dos séculos que passaram. A preservação deste sítio arqueológico único tornou-se uma prioridade para a comunidade científica internacional. Equipes multidisciplinares trabalham em conjunto,
para desenvolver técnicas inovadoras de conservação subaquática, garantindo que as gerações futuras possam continuar a estudar e se maravilhar com estas relíquias do passado. O impacto destas descobertas vai muito além do campo da arqueologia. Elas nos fazem refletir sobre nossa própria civilização, sobre a fragilidade de nossas construções e a efemeridade de nossas vidas diante das forças da natureza. A cidade submersa é um lembrete poderoso de que, por mais avançada que uma sociedade possa ser, estamos todos sujeitos aos caprichos do planeta que habitamos. À medida que continuamos a explorar as profundezas, tanto do oceano quanto de nossa própria história, somos lembrados da importância de preservar e respeitar o passado. Cada artefato recuperado, cada inscrição decifrada, cada estrutura mapeada nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas esta civilização perdida, mas também nossa própria jornada como espécie. A cidade submersa, com seus segredos e maravilhas, permanece como um testemunho silencioso de uma era passada, um portal para um mundo que pensávamos perdido para sempre. E enquanto mergulhadores e arqueólogos continuam seu trabalho meticuloso, podemos apenas imaginar quais outros mistérios aguardam ser revelados nas profundezas do oceano, prontos para reescrever nossa compreensão do passado e, talvez, moldar nossa visão do futuro. As inscrições nas pedras e os textos encontrados em uma antiga língua são, sem dúvida, os elementos mais intrigantes desta cidade submersa. Poucos eram capazes de decifrar esses enigmáticos escritos, e foi necessário um esforço hercúleo de linguistas e historiadores para traduzir essas palavras e desvendar os segredos que elas guardavam. Quando finalmente foram compreendidas, as inscrições revelaram muito mais do que simples registros históricos. Elas nos presentearam com expressões profundas de fé, mensagens tocantes de amor e solidariedade entre o povo, e até mesmo advertências sábias sobre a inexorável passagem do tempo e as mudanças que ela traz. As águas, em sua dança lenta e constante, ao longo dos séculos, não apenas preservaram esses vestígios, mas os transformaram em algo ainda mais significativo. Esses fragmentos do passado tornaram-se símbolos de uma realidade que transcende a mera destruição física. Os corais, em sua beleza silenciosa, cresceram sobre as ruínas, entrelaçando-se com a história da cidade. É como se a própria natureza, em um gesto de compaixão, abraçasse essas estruturas antigas, conferindo-lhes uma forma de eternidade simbólica. As paredes, outrora nuas, agora estão cobertas por um manto vivo de algas, transformando-se em telas que retratam, com suavidade e paciência, a passagem inexorável do tempo. Mas o verdadeiro mistério, aquele que faz os olhos brilharem e os corações acelerarem, ainda está por ser revelado. Existe uma lenda sussurrada entre os habitantes locais e os estudiosos mais ousados, que fala de um grande artefato mágico. Dizem que nas últimas e desesperadas horas antes da cidade ser engolida pelas águas, esse objeto de imenso poder foi escondido. Não se trata de um simples tesouro material, mas de algo capaz de revelar o verdadeiro motivo por trás da queda da cidade. Muitos acreditam fervorosamente que este artefato ainda jaz nas profundezas do mar, aguardando pacientemente o momento de ser descoberto. A busca por esse artefato lendário não é apenas uma questão de curiosidade arqueológica. Ela se tornou uma obsessão para muitos, uma missão quase sagrada. Mergulhadores corajosos, arqueólogos dedicados e até mesmo caçadores de tesouros aventureiros têm se lançado nas águas turvas em busca desse objeto mítico. No entanto, a jornada não é isenta de perigos. Histórias inquietantes circulam sobre aqueles que se aventuraram demais em sua busca. Alguns dizem que os mergulhadores mais ousados, aqueles que se arriscaram além dos limites conhecidos, nunca mais retornaram à superfície. É como se uma força invisível, talvez a própria magia do artefato, os impedisse de chegar até esse tesouro perdido. Essas histórias, longe de desencorajar os exploradores, apenas aumentam o fascínio e o mistério que envolvem a cidade submersa e seu tesouro oculto. Mas é importante lembrar que, por mais intrigantes que sejam essas lendas, elas permanecem no reino do mistério e da especulação. O que podemos afirmar com certeza é que a cidade, mesmo tendo desaparecido das vistas há tanto tempo, nunca foi verdadeiramente esquecida. Cada nova descoberta, cada artefato resgatado das profundezas, traz consigo um fragmento dessa cidade de volta à vida. É como se cada objeto encontrado fosse uma peça de um quebra-cabeça infinito,
nos ajudando a reconstruir, pouco a pouco, a imagem dessa civilização perdida. Mesmo no silêncio das águas profundas, o legado da cidade submersa continua a nos falar. Ele nos conta histórias de glória e declínio, de amor e perda, de sabedoria e loucura. Cada inscrição decifrada, cada estátua recuperada, cada mosaico restaurado é uma janela para um mundo que já não existe, mas que continua a nos fascinar e ensinar. A cidade submersa se tornou mais do que um simples sítio arqueológico. Ela é um símbolo da resiliência humana, da nossa capacidade de criar beleza mesmo diante da adversidade, e da nossa busca incessante por conhecimento e compreensão. As águas que a cobriram não conseguiram apagar sua história. Pelo contrário, preservaram-na de uma forma única, transformando-a em um testemunho eterno da grandeza e da fragilidade da civilização humana. Enquanto contemplamos esses mistérios, é impossível não se perguntar sobre as vidas daqueles que um dia chamaram essa cidade de lar. Quem eram os poderosos que governavam essas ruas agora silenciosas? Como era a vida cotidiana dos cidadãos comuns? Que sonhos, esperanças e medos habitavam os corações daqueles que viram sua cidade desaparecer sob as ondas? Agora, enquanto o mistério das águas se espalha ao nosso redor, vamos nos preparar para mergulhar ainda mais fundo na história dessa cidade enigmática. No próximo segmento, exploraremos as vidas dos poderosos que um dia habitaram esse lugar extraordinário. Que segredos guardavam os palácios submersos? Que intrigas se desenrolavam nos salões agora silenciosos? Imagine por um momento a vida daqueles que viviam no luxo e no poder. Reis e rainhas, nobres e sacerdotes, todos eles deixaram sua marca na história da cidade. Seus destinos tão intimamente entrelaçados com o destino de todos os outros habitantes. Nos conta uma história de ambição, de grandeza e talvez de hubris. Os palácios, agora cobertos de corais e algas, um dia foram cenário de festas suntuosas e decisões que mudaram o curso da história. As joias que adornam o leito marinho eram usadas por mulheres poderosas, cujas palavras podiam iniciar guerras ou forjar alianças. Os tronos, agora vazios e silenciosos, um dia foram ocupados por governantes que se consideravam quase deuses. Mas o poder é uma faca de dois gumes. E a história dessa cidade nos lembra disso de forma pungente. Enquanto alguns viviam em opulência, outros lutavam pela sobrevivência diária. As decisões tomadas nos salões dourados tinham consequências que se estendiam muito além dos muros do palácio, afetando a vida de cada cidadão. À medida que mergulhamos mais fundo nessa história, começamos a ver os paralelos com nossa própria sociedade. As lições do passado ecoam através do tempo, nos lembrando da importância da sabedoria, da compaixão e da humildade no exercício do poder. A cidade submersa, com todos os seus mistérios e tesouros, continua a nos fascinar e a nos ensinar. Ela é um lembrete silencioso de que, não importa quão grandiosas sejam nossas realizações, todos estamos sujeitos às forças da natureza e ao inexorável passar do tempo. E ainda assim, mesmo nas profundezas do oceano, a história dessa cidade continua viva, esperando para ser descoberta e contada novamente. Agora vamos dar um passo atrás e olhar para a cidade de uma perspectiva diferente. Já imaginamos o ritmo suave e harmonioso da vida cotidiana, nas ruas e praças, com seus mercados e trabalhadores. Mas como em qualquer grande civilização, havia uma outra realidade, a dos governantes, da elite, daqueles que viviam no luxo e na opulência, distantes das dificuldades do povo. Vamos nos transportar para os salões grandiosos dessa cidade, onde a vida era muito diferente da que se passava nas ruas abafadas de calor. Imagine-se, agora, em um grande palácio, com pisos polidos, que refletem a luz suave das tochas que iluminam as paredes. O ar aqui é fresco, com o aroma de incensos exalando de pequenos vasos de cerâmica. O som suave de harpas e liras preenche o ambiente, enquanto servos discretos se movem por entre as mesas decoradas com alimentos exóticos, flores raras e taças de prata. A elite da cidade vivia com uma grande pompa, imersa em conforto, rodeada por luxos que o povo comum jamais experimentaria. É visto, diante de você, figuras imponentes, líderes e nobres que, em seus trajes elaborados, eram verdadeiros símbolos de poder e status. Seus rostos, embora serenos,
exalam uma sensação de responsabilidade. Não era compartilhada com aqueles que trabalhavam nas ruas abaixo. A cidade submersa, de certa forma, reflete essa divisão. De um lado, as pessoas simples e suas lutas diárias. Do outro, uma elite que se distanciava das dificuldades do povo e que talvez não conseguisse ver a fragilidade de sua própria posição. Neste cenário de opulência, os governantes e nobres se reuniam para discutir assuntos de Estado, negociar alianças e celebrar suas conquistas. As paredes destes salões eram testemunhas silenciosas de decisões que afetariam a vida de milhares de pessoas, muitas vezes tomadas sem considerar as realidades enfrentadas nas ruas estreitas e movimentadas da cidade. Os banquetes eram verdadeiros espetáculos de abundância. Mesas longas e ricamente decoradas se estendiam pelo salão, cobertas com toalhas de linho fino bordadas com fios de ouro. Sobre elas, pratos de porcelana delicada exibiam iguarias de todas as partes do mundo conhecido, frutas exóticas, carnes raras, peixes dos mares distantes. Tudo preparado por mestres da culinária que dedicavam suas vidas a satisfazer os paladares mais exigentes. As conversas que ecoavam pelos corredores do palácio eram muito diferentes daquelas ouvidas nas praças e mercados. Aqui falava-se de política, de estratégias militares, de comércio internacional. Os problemas discutidos eram de uma escala que a maioria dos cidadãos comuns mal podia imaginar. Enquanto isso, as preocupações do dia a dia, menos o preço do pão, a escassez de água, as doenças que assolavam os bairros mais pobres pareciam distantes e irrelevantes neste mundo de mármore e ouro. A moda era outro aspecto que marcava profundamente a distinção entre as classes. Os nobres e governantes vestiam-se com tecidos importados de terras longínquas, sedas suaves da China, lãs finas da Pérsia, algodões delicados da Índia. Suas roupas eram obras de arte em si mesmas, bordadas com motivos complexos que contavam histórias de poder e riqueza. Joias elaboradas adornavam pescoços, orelhas e dedos, cada peça uma demonstração não apenas de beleza, mas de influência e conexões políticas. O contraste com as vestes simples e funcionais dos trabalhadores nas ruas não poderia ser mais gritante. Enquanto os nobres se preocupavam com as últimas tendências da moda e competiam entre si para exibir as peças mais exclusivas, o povo comum lutava para manter roupas limpas e em bom estado, muitas vezes usando a mesma vestimenta por anos a fio. A educação e o conhecimento também eram privilégios reservados quase exclusivamente à elite. Nas bibliotecas do palácio, scrolls preciosos e livros raros guardavam segredos de ciência, filosofia e história. Tutores renomados eram contratados para educar os filhos dos nobres, preparando-os para assumir posições de liderança no futuro. Enquanto isso, nas ruas da cidade, a maioria das crianças aprendia apenas o ofício de seus pais, perpetuando um ciclo de trabalho e sobrevivência que raramente oferecia oportunidades de ascensão social. As artes floresciam sob o patrocínio da elite. Pintores, escultores e poetas competiam pela atenção dos poderosos, criando obras que celebravam a grandeza da cidade e de seus governantes. Músicos talentosos eram convidados a se apresentar nos salões do palácio, enchendo o ar com melodias sofisticadas que contrastavam fortemente com as canções simples e folclóricas cantadas nas tavernas e praças públicas. No entanto, mesmo neste mundo de luxo e privilégio, havia sombras e tensões. Intrigas políticas eram constantes, com famílias nobres competindo por influência e favor real. Alianças eram formadas e desfeitas com a mesma rapidez com que as modas mudavam. E a ameaça de queda do poder estava sempre presente. A pressão para manter as aparências e o status era imensa, levando muitos a viverem além de seus meios, acumulando dívidas que ameaçavam arruinar até mesmo as famílias mais estabelecidas. Além disso, havia aqueles entre a elite, mesmo desfrutando dos privilégios de sua posição, sentiam o peso da responsabilidade para com a cidade e seu povo. Estes indivíduos buscavam maneiras de usar sua influência para melhorar as condições de vida dos menos afortunados, patrocinando obras públicas, hospitais e escolas. No entanto, suas ações muitas vezes eram limitadas pela resistência de seus pares, que temiam qualquer mudança que pudesse ameaçar o status quo. A religião desempenhava um papel complexo nesta sociedade estratificada. Os templos e santuários mais grandiosos eram frequentados pela elite, que
que buscava favores divinos para seus empreendimentos e legitimação para seu poder. Cerimônias elaboradas eram realizadas regularmente, com sacrifícios custosos e oferendas luxuosas. Ao mesmo tempo, muitos entre o povo comum encontravam conforto em crenças mais simples e práticas espirituais, que os ajudavam a enfrentar as dificuldades do dia a dia. À medida que o sol se põe sobre a cidade, lançando sombras longas sobre as ruas e praças, a divisão entre os dois mundos se torna ainda mais evidente. Nas ruas, as pessoas retornam para suas casas modestas, exaustas, após um dia de trabalho árduo. Nos salões do palácio, as celebrações apenas começam, com música, dança e festas que se estenderão noite adentro. Esta dualidade, esta coexistência de mundos tão próximos geograficamente, tão distantes em experiência e oportunidade, era uma característica definidora da cidade. Era uma tensão constante, um equilíbrio precário que, como a própria cidade submersa, poderia um dia sucumbir às pressões do tempo e da mudança. Assim, enquanto contemplamos esta cena de luxo e poder, não podemos deixar de refletir sobre as complexidades e contradições de uma sociedade tão dividida. A cidade submersa, com suas ruas movimentadas e seus palácios grandiosos, seus trabalhadores incansáveis e seus nobres indolentes, nos oferece um espelho através do qual podemos examinar nossas próprias sociedades e as desigualdades que persistem até os dias de hoje. À medida que nos afastamos deste cenário de opulência, voltando nosso olhar para as ruas e praças que formam o coração pulsante da cidade, somos lembrados de que a verdadeira força e resiliência de uma civilização não residem em seus palácios dourados ou em suas elites privilegiadas, mas na energia, criatividade e determinação de seu povo comum. São eles, em última análise, que sustentam e dão vida à cidade. Mesmo quando suas contribuições são obscurecidas pelas sombras dos grandes monumentos e pelo brilho das joias dos poderosos, entre os governantes da cidade submersa, pairava um sentimento de invulnerabilidade, uma crença inabalável de que o poder de sua classe os protegeria eternamente. Como toda grande civilização que já existiu, a cidade acreditava que suas riquezas e construções grandiosas eram sinais de um futuro eterno, algo que jamais poderia ser abalado. Mas, como podemos ver agora com o inexorável passar do tempo, essas mesmas estruturas de luxo, esses palácios e templos majestosos tornaram-se apenas ruínas cobertas por algas e corais. O poder que antes parecia invencível foi reduzido à memória, uma lembrança distante, mas não menos importante. Você pode se perguntar: o que aconteceu com essas pessoas? Como os governantes reagiram quando a cidade começou a afundar? Ou será que estavam tão alheios às dificuldades do povo que não conseguiram perceber o que estava prestes a acontecer? Algumas fontes sugerem que os líderes tentaram fugir, buscando refúgio em barcos de luxo, enquanto outros mais sensatos permaneceram para tentar proteger a população. Mas no final, ninguém escapou. Não importa o quanto eles tivessem riqueza, influência ou poder. O destino da cidade submersa foi inescapável. À medida que você reflete sobre essa divisão, é interessante perceber que, enquanto os poderosos estavam imersos no conforto, o povo da cidade enfrentava uma realidade bem mais difícil. Eles estavam na linha de frente das mudanças climáticas, das tensões internas e dos desafios naturais que a cidade enfrentava. Em seu coração, mesmo a elite sabia que a verdadeira força da cidade não estava em suas paredes grandiosas ou em seus tesouros, mas nas pessoas que, com suas mãos calejadas, construíram a cidade e a mantiveram viva. Os governantes em seus palácios de mármore e ouro viviam uma vida de luxo e extravagância. Banquetes suntuosos eram servidos diariamente, com iguarias trazidas de terras distantes. Suas vestes eram feitas dos mais finos tecidos, adornadas com joias raras e preciosas. Enquanto isso, nas ruas estreitas e becos escuros da cidade, o povo comum lutava para sobreviver dia após dia. As famílias humildes se amontoavam em pequenas casas, muitas vezes compartilhando um único cômodo entre várias pessoas. Suas refeições eram simples, compostas principalmente de pão e legumes cultivados nos pequenos jardins da cidade. Suas roupas eram gastas e remendadas, passadas de geração em geração, enquanto a elite desfrutava de fontes de água cristalina
em seus jardins privados. O povo comum tinha que fazer fila em poços públicos para conseguir água potável. Essa disparidade gritante entre as classes sociais era evidente em todos os aspectos da vida na cidade. Os filhos da elite recebiam educação dos melhores tutores, aprendendo filosofia, matemática e as artes. Já as crianças das famílias pobres raramente tinham acesso à educação formal, aprendendo ofícios com seus pais desde tenra idade para ajudar no sustento da família. A saúde também era um privilégio dos ricos. Médicos habilidosos e remédios caros estavam à disposição da elite, enquanto o povo comum dependia de curandeiros locais e remédios caseiros. As doenças se espalhavam rapidamente nos bairros pobres, superlotados e com condições sanitárias precárias, enquanto os bairros nobres permaneciam relativamente protegidos. Mesmo nos momentos de lazer, a divisão era clara. A elite frequentava teatros luxuosos, assistia a competições esportivas em grandes arenas e participava de festas extravagantes que duravam dias. O povo, por sua vez, encontrava diversão em pequenas tavernas, contando histórias ao redor de fogueiras ou participando de festivais religiosos nas praças públicas. No entanto, à medida que a cidade enfrentava desafios cada vez maiores, essa divisão começou a mostrar suas rachaduras. As mudanças climáticas afetavam a todos, independentemente de sua posição social. As colheitas falhavam, causando escassez de alimentos que atingia tanto os palácios quanto as favelas. As tempestades e inundações não discriminavam entre as mansões dos ricos e as humildes moradias dos pobres. As tensões internas alimentadas por anos de desigualdade começaram a ferver. O povo, cansado de suportar o peso da cidade enquanto via a elite viver em opulência, começou a se organizar. Protestos e revoltas eclodiram nas ruas, com os cidadãos comuns exigindo mudanças e uma distribuição mais justa dos recursos. Alguns membros da elite, percebendo a gravidade da situação, tentaram implementar reformas. Propuseram a criação de programas de assistência aos pobres, a expansão do acesso à educação e a melhoria das condições de trabalho. Porém, essas medidas muitas vezes chegavam tarde demais e eram insuficientes para acalmar os ânimos exaltados da população. Outros membros da classe governante, temerosos de perder seus privilégios, resistiam a qualquer mudança. Aumentaram a repressão, usando a força para silenciar as vozes dissidentes. Esta abordagem apenas serviu para aprofundar o abismo entre as classes e acelerar o declínio da cidade. À medida que os sinais do iminente desastre se tornavam mais evidentes, as reações da elite variaram. Alguns, em pânico, tentaram fugir, carregando suas riquezas em navios luxuosos. Outros, mais sensatos ou talvez resignados, permaneceram na cidade, tentando usar seus recursos para proteger não apenas a si mesmos, mas também a população em geral. No entanto, a natureza não faz distinção entre ricos e pobres. Quando as águas começaram a subir, engolindo ruas, praças e edifícios, todos se viram igualmente vulneráveis. Os palácios que antes pareciam fortalezas inexpugnáveis, foram invadidos pelas ondas implacáveis. As joias e os tesouros, tão valorizados pela elite, tornaram-se inúteis diante da força devastadora do mar. Nos momentos finais, as diferenças sociais que antes pareciam tão importantes se dissolveram. Ricos e pobres se viram lado a lado, lutando pela sobrevivência. Alguns atos de heroísmo e compaixão surgiram em meio ao caos, com membros da elite arriscando suas vidas para salvar cidadãos comuns, e pessoas humildes demonstrando uma coragem extraordinária para ajudar seus vizinhos. Mas, no final, o destino da cidade submersa foi inescapável. As águas subiram, inexoráveis, engolindo tudo e todos em seu caminho. O luxo e o poder que antes pareciam eternos foram reduzidos a nada mais que lembranças perdidas nas profundezas do oceano. Agora, à medida que a cidade está perdida no fundo do mar, você pode ver a grande ironia da vida dos ricos e poderosos. Por mais que tentassem garantir a sua superioridade, por mais que sua riqueza os fizesse parecer imunes à fragilidade humana, eles também foram arrastados pelas forças da natureza. E assim como os comuns, suas vidas também se perderam no tempo, agora apenas uma lembrança distante nas águas. As ruínas submersas contam uma história silenciosa, mas poderosa. Os palácios outrora majestosos, agora cobertos de algas e corais,
são um testemunho da efemeridade do poder humano. As estátuas de governantes poderosos, meio enterradas na areia do fundo do mar, parecem olhar com tristeza para o vazio, como se lamentassem sua própria arrogância. Nas ruas submersas, onde antes o povo comum lutava diariamente pela sobrevivência, a vida marinha agora floresce. Peixes nadam através de janelas de casas há muito abandonadas, e plantas aquáticas crescem, onde antes havia mercados movimentados. A natureza, em sua sabedoria infinita, reclamou o que era seu, transformando a cidade em um novo ecossistema. E assim, com um leve suspiro, nossa viagem pela cidade submersa se aproxima do fim. Enquanto você relaxa, pense na fragilidade do que consideramos imutável. O luxo, o poder, riqueza, tudo isso é passageiro. Mas a cidade, mesmo em sua submersão, ainda nos ensina algo vital sobre a humanidade, sobre nossas escolhas e sobre como, em última análise, somos todos vulneráveis ao fluir do tempo. As águas que agora cobrem a cidade são um lembrete constante de nossa própria mortalidade e da insignificância de nossas distinções sociais diante das forças da natureza. Elas nos convidam a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas e sociedades. Talvez, ao contemplarmos essas ruínas submersas, possamos aprender a valorizar não o que nos divide, mas o que nos une como seres humanos. A compaixão, a coragem e a resiliência demonstradas nos momentos finais da cidade são qualidades que transcendem classe social e riqueza material. Que esta cidade submersa sirva como um farol para as gerações futuras, iluminando o caminho para sociedades mais justas e equilibradas. Que nos lembremos sempre de que, no final, somos todos iguais perante o inexorável avanço do tempo e as forças implacáveis da natureza. Agora que nossa jornada pelos salões dourados e corredores de mármore da alta sociedade chegou ao fim, espero que você tenha encontrado não apenas um vislumbre de um mundo de privilégios, mas também uma reflexão sobre a natureza da nossa própria humanidade. À medida que as luzes dos candelabros se apagam e o burburinho das conversas elegantes se dissipa, saiba que as histórias dessas vidas contrastantes, como ecos de um baile distante, sempre encontrarão uma maneira de nos alcançar. Neste mundo de aparências e expectativas, vimos como a elite navega por águas sociais turbulentas, equilibrando-se entre tradição e modernidade. Observamos os rituais elaborados, os códigos não escritos e as alianças cuidadosamente forjadas que definem essa camada da sociedade. Mas além do brilho e do glamour, também vislumbramos as sombras menos as pressões, as inseguranças e os sacrifícios feitos em nome do status e da posição social. Enquanto explorávamos os salões de baile e os jardins bem cuidados, testemunhamos a dança intrincada do poder e da influência. Vimos como as decisões tomadas nos bastidores desses círculos exclusivos podem moldar o destino de muitos. As alianças formadas sobre taças de champanhe e os acordos selados com um aperto de mão discreto nos lembraram que, mesmo neste mundo aparentemente isolado, as ondulações de suas ações se estendem muito além de seus muros dourados. Mas nossa jornada não se limitou apenas aos palácios e mansões. Mergulhamos também nas vidas daqueles que servem, que mantém as engrenagens desta sociedade em movimento. Vimos a dedicação silenciosa dos mordomos, a habilidade discreta das damas de companhia e a lealdade inabalável daqueles que passaram gerações a serviço das grandes famílias. Suas histórias, embora muitas vezes não contadas, são tão ricas e complexas quanto as de seus empregadores. À medida que nos movíamos entre estes dois mundos, o contraste se tornava cada vez mais evidente. A opulência e o refinamento de um lado, a simplicidade e a luta do outro. No entanto, em ambos os lados desta divisão social, encontramos sonhos, aspirações e, acima de tudo, uma humanidade compartilhada que transcende as barreiras de classe e fortuna. Refletimos sobre o preço do privilégio e o valor do trabalho árduo. Questionamos os padrões de sucesso impostos pela sociedade e exploramos as diferentes formas de realização pessoal. Nas histórias de ascensão e queda, de tradições mantidas e quebradas, encontramos lições sobre a natureza efêmera do poder e a importância duradoura das conexões humanas genuínas. Ao longo desta jornada, talvez tenhamos sido desafiados a reconsiderar nossas próprias percepções e preconceitos. As vidas que exploramos
tão diferentes e ainda assim tão semelhantes às nossas próprias, nos convidam a olhar além das aparências, a buscar a compreensão, onde antes poderia haver julgamento. E agora, enquanto as últimas notas da orquestra se desvanecem e as cortinas se fecham sobre este mundo de contrastes, levamos conosco não apenas as memórias de luxo e privação, mas uma compreensão mais profunda da complexidade da experiência humana. As histórias que compartilhamos, as vidas que tocamos, mesmo que brevemente, nos lembram que cada indivíduo, independentemente de sua posição social, carrega dentro de si um universo de esperanças, medos e sonhos. Assim como as ondas do oceano social continuam a fluir, carregando consigo os segredos e as aspirações de gerações, nós também seguimos em frente enriquecidos por esta experiência. As lições aprendidas, as perspectivas ganhas, tornam-se parte de nós, influenciando sutilmente a maneira como vemos o mundo e interagimos com aqueles ao nosso redor. Agora relaxe, respire profundamente e deixe que a tranquilidade desta reflexão envolva seus pensamentos. Permita que as imagens de salões de baile e corredores de serviço, de vestidos de gala e uniformes simples, se misturem em sua mente, criando um mosaico de experiências humanas. Que o passado e o presente se tornem uma memória suave, um lembrete gentil da rica tapeçaria da vida que nos une a todos. À medida que você se prepara para o descanso, leve consigo a compreensão de que cada vida, seja vivida sob os holofotes da alta sociedade ou nas sombras dos bastidores, tem seu próprio valor e dignidade. Que esta jornada pelos extremos da sociedade o inspire a olhar além das aparências, a buscar a humanidade em cada encontro e a valorizar as conexões que transcendem as barreiras sociais. Que seus sonhos sejam povoados por histórias de compaixão e compreensão, de pontes construídas entre mundos aparentemente distantes. E que você acorde renovado, com coração aberto e uma mente expandida, pronto para ver o mundo e aqueles ao seu redor com novos olhos. Boa noite e que o sono o leve suavemente para um novo amanhecer, onde as lições desta jornada possam florescer em ações de empatia e inclusão,